O plenário do Senado aprovou ontem por 60 votos a favor, 19 contra o texto base da reforma da Previdência. Destaque hoje na capa de todos os jornais do país. Apesar de todos os improvisos, da completa falta de articulação política, o governo Bolsonaro conseguiu um feito importante. Tinha sido tentado por 5 presidentes, ex-presidentes, sem sucesso ao longo das últimas décadas: Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Para vermos como não é algo nada simples, né? Quando foi tentado, inclusive, no governo Fernando Henrique, só não foi aprovada por um voto. Teve deputado justificando depois que errou o botão na hora de votar, tentou que o voto voltasse atrás, mas não deu certo. Se não houve uma participação tão direta do presidente da República agora, nos livros de história, nos livros que vão ficar para a posteridade, vai constar ali que a aprovação foi conquistada agora no governo do presidente Jair Bolsonaro, com uma participação importante do Congresso Nacional, principalmente a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como diz nosso José Simão, turbinado com pacotes de bolacha, negresco, e vamos nessa, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, também teve papel importante nessa aprovação. Ontem foi até o plenário do Senado agradecer aos parlamentares, apesar da redução da estimativa de cortes de gastos que foi anunciada pelo governo. Inicialmente, a versão original que foi encaminhada pelo governo ao Congresso, teria um impacto de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em uma década. Foi um número ali que o Paulo Guedes colocou para tentar essa aprovação, né? 1 trilhão de reais. Com as mudanças que foram feitas, esse valor caiu para 800 bilhões de reais em 10 anos. A reforma muda as regras para a aposentadoria. São 72 milhões de brasileiros que serão afetados, tanto da iniciativa privada quanto dos servidores públicos. Ainda falta a mudança no regime da previdência dos militares e também ainda falta uma reforma dos servidores dos estados e municípios. Isso foi retirado do texto base, ainda segue em discussão no Congresso Nacional. Essas novas regras já começam a valer a partir da promulgação da reforma. Basicamente tem uma regra única, claro que tem diferentes profissões ali, mas idade mínima para todos os trabalhadores, 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, com contribuição de pelo menos 20 anos para homens, 15 anos para mulheres, isso no caso do INSS. Daqui a pouco o nosso Rodrigo Orengo vai trazer mais informações sobre essa decisão que afeta a vida de praticamente todos nós que moramos aqui no nosso Brasil. Mas eu queria falar também sobre a situação que infelizmente está longe de acabar, a impunidade no nosso país. Ontem, por 39 votos a 25, para surpresa de ninguém, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu soltar 5 deputados estaduais acusados de corrupção. Esses parlamentares, esses nobres parlamentares, estavam presos desde novembro do ano passado por causa de uma operação ligada à Lava Jato, a Operação Furna da Onça. A lista dos parlamentares que serão soltos, né? André Correia, do DEM, Luiz Martins, do PDT, Marcos Nescau, do PTB, Marcos Abraão, do Avante, e o Chiquinho da Mangueira, do PSC, que já está em prisão domiciliar. Normalmente, numa casa legislativa, uma assembleia de deputados, não tem poder para julgar ninguém, né? Vai ficar preso, vai ficar solto, mas por causa de uma determinação da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, a bola foi passada para os deputados para que eles decidissem se seus colegas seguiriam presos ou não. E aí, não precisaria nem tentar saber o que ia acontecer. Nem precisa nem ter sabe aquela história que muito leve? Não precisa nem jogar. Não precisa nem ter. Não precisa nem ter esse jogo. Era mais ou menos isso, né? Os deputados decidiram por ampla maioria que esses vagabundos todos vão ser soltos. Com adendo, com detalhe de que eles não poderão permanecer nos cargos, como se isso fosse, não, mas eles não vão estar por aqui não. Os advogados desses 5 já falaram que vão recorrer para que eles recuperem os cargos, recuperem os assessores, carros oficiais, as rachadinhas, ninguém é de ferro, né? E tudo mais que tiverem direito. Tem um detalhe nessa votação de ontem na Assembleia do Rio de Janeiro, teve protesto, manifestação, mas não adiantou nada, 39 votos a 25. Eu acho importante que a população do Rio, do Brasil inteiro saiba, né? Porque tem essa disputa, essa briga, essa confusão, famílias sendo divididas, racha nos grupos aí de WhatsApp. Nessa votação de ontem no Rio de Janeiro,
tinha voto a favor da libertação de todos os partidos. Tinha deputado do PT, deputado do Patriota, do DEM, do PSDB, do MDB, do PSL, ou seja, praticamente todos os partidos deram um carimbo, endossaram a soltura dessa corja. O que mostra que essa história de ideologia cai por terra no momento de defender um par, ou até num sentimento de autopreservação. Vai saber o que vai acontecer no futuro. Eu sou você amanhã, né? Eu sou você amanhã, então tô aqui defendendo o teu, depois você defende o meu e vamos nessa, né? Então é isso. Esquece essa história de ideologia. O meu partido é mais limpo do que o seu. Nada disso. Para quem ainda não entendeu, né, por que o Supremo Tribunal Federal determinou que a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro definisse o que esses deputados presos, né, se seriam soltos ou não? Se trata de um entendimento lá atrás, da Constituição de 88, ou seja, logo depois que praticamente terminou o regime militar, havia um receio de que os deputados tivessem a sua liberdade cerceada, né? Então, a ideia lá atrás da Constituição era que os parlamentares tivessem a liberdade de tocar a sua vida. Só que agora, os motivos da prisão são completamente diferentes. Esses vagabundos, esses 5 aí que foram agora, que vão ser libertados, né? Estavam na cadeia desde o ano passado porque roubaram milhões e milhões e milhões do estado do Rio de Janeiro num esquema envolvendo o Larápio e o ex-governador Sérgio Cabral. Ou seja, não é uma questão de ideologia, não é uma questão que eu fui preso porque eu defendi uma ideia e o governo da vez acha que o negócio é diferente. Não é isso. Não é a preservação de um deputado no cargo dele por discordância política. E sim, trata-se apenas de um vagabundo, de um ladrão, sendo colocado na rua com o amém dos seus pares e amparado por uma lei que está completamente ultrapassada, está fora de contexto, enfim, é um escândalo, é um escândalo. Foram unidas a absoluta falta de decoro dos membros da Alerj com a total falta de noção temporal do contexto da ministra do Supremo Tribunal Federal que endossou essa decisão por parte dos seus pares. Bom, entre a cara de pau e esse relógio parado no tempo, né, criamos uma contradição lógica e temporal que, mais uma vez, só traz benefícios para quem já tem uma vida muito tranquila na classe política do país. E hoje, nessa esteira no qual estamos cansados de ver o corrupto se dar bem, é como se no filme de faroeste sempre o mocinho perdesse, né? Hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal começam a votar se um réu condenado em segunda instância deve ou não ir para a cadeia. A corte, ao que tudo indica, deve seguir o que historicamente sempre fez, que é consolidar a impunidade no Brasil. Basta lembrar o que recentemente aconteceu com as operações como Castelo de Areia, Satyagraha, em que tentativas do Ministério Público, da Polícia Federal, de atacar grandes quadrilhas que sempre pilharam o Estado brasileiro resultaram em absolutamente nada. Essas operações foram engavetadas. Se lembrarmos recentemente do mensalão que chegou a ter avanços com repercussão entre a população, teve um ou outro preso, mas nenhum peixe graúdo. O nome mais famoso é o do Marcos Valério, que era operador de um grande esquema de corrupção em que quase todos os políticos envolvidos saíram livres, leves e soltos, inclusive depois acabaram sendo reeleitos e estão hoje por aí. Então a decisão de logo mais do Supremo, dos ministros, ao que tudo indica, vão sim votar na maioria por suspender a prisão em segunda instância, pode jogar uma pá de cal nas poucas conquistas até agora do combate à corrupção, principalmente com a Operação Lava Jato. Até hoje, a única operação que com erros e acertos prendeu corruptos do chamado primeiro escalão. Até outro dia, o Supremo não tinha cassado nenhum deputado no exercício do mandato, como se não tivéssemos desde Cabral nenhum deputado ladrão por aqui. Recentemente houve uma condenação. Se trata de uma decisão que não vai favorecer o bandido pé de chinelo, o negro, o pobre. Aí nada vai mudar. A decisão de hoje do Supremo, que vai na contramão de praticamente todos os países da ONU, só vai ajudar quem tem bons advogados. E com isso consegue chicanas, atrasos, recursos, liminares, com togas, datavênias. E essa galera não vai ser presa ou vai sair da cadeia. A decisão de hoje deve mostrar novamente o Supremo sendo o Supremo. Uma corte que, infelizmente, ao longo da história, só ajudou a consolidar a impunidade em nosso país. E vamos em frente.